que poético e filosófico, além de muito reflexivo, principalmente quanto às meditações da vida cotidiana. A resenha de hoje é sobre o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Oi galera, Davi Alves, quem aqui fala. Antes de começar o vídeo, eu preciso dizer que algumas partes desse livro não foram assim tão bem compreendidas por mim. Ou seja, elas foram meio confusas. O que a gente também pode perceber nessa frase da contracapa que eu vou ler agora, leia comigo. E assim sou, fútil e sensível, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e vis, mas nunca de um sentimento que subsista, nunca de uma emoção que continue e entre para a substância da alma. Tudo em mim há a tendência para ser a seguir outra coisa, a impaciência da alma consigo mesma, como com uma criança importuna, um desassossego sempre crescente e sempre igual. Tudo me interessa e nada me prende. Então o livro ele meio que tem essa identidade muito própria. Por meio dessa frase lida na contracapa do livro, eu posso afirmar que as quatro partes do livro, isso é, a primeira parte o Diário de Bernardo Soares, a segunda parte os grandes trechos, a terceira texto de Vicente Guedes e a quarta notas e cartas de Fernando Pessoa, mantém essa identidade muito predominante, eu diria. Então é um livro que ele tem esse estilo muito próprio, além de muito filosófico, como já foi dito anteriormente. Esse livro, escrito por um homem aposentado, faz muitas reflexões sobre a vida cotidiana, essas que são anotadas em seu diário. Então o livro ele é redigido dessa forma, em forma de diário, como aqui tem na orelha. Escrito em forma de diário, o livro do Desassossego é a obra de Fernando Pessoa que mais se assemelha a um romance. E é também importante notar essa parte do livro, né, um romance, que revela os mais íntimos pensamentos e impressões do autor. Impressões e pensamentos sobre parte da vida cotidiana. Passado, presente e às vezes um pouco do futuro. Ao longo da história do livro, conhecemos um pouco da sua infância e também um pouco da sua vida presente, como é desassossegada a forma com a qual ele vive, eu diria até meio monótona. Como clássico, esse livro é maravilhoso, e percebe ao longo das cartas da parte 4 do livro que esse livro foi muito bem pensado por Fernando Pessoa, por isso que ele é assim tão cheio de identidade. Pelo que consigo ver aqui no livro, ele começou a ser escrito no ano de 1932, no 1914, foi revisado em 1932 até 1935, e talvez tenha sido publicado nessa data, de 1935, que é uma das últimas cartas presentes na quarta parte desse livro. Ressalto aqui que essa história foi muito bem moldada pelo autor para ser essa doçura amarga ou Um Nascer do Sol em Dia Chuvoso. Um ótimo livro para ler naquele dia frio de temperatura amena, bebendo aquela xícara de chá bem quentinha. Além de poesia, o autor também fala sobre física, problemas literários e literatura. Inclusive, ele cita 2 livros que, mesmo sabendo o seu conteúdo, ele os lê e os relê. Esses que vão ser abordados em outro quadro do canal, então se inscreve para não perder esse e futuros vídeos. Agora eu vou tentar exemplificar o que eu senti e o que me motivou a terminar o livro do Desassossego. Quanto à primeira parte, eu acho que foi sobre algumas das identificações que eu consegui sentir ao longo de alguns capítulos do texto. Era como se ele estivesse me descrevendo, sem tirar e nem pôr uma vírgula. Só que isso não durou muito, pois essas partes só aconteceram em 2% do livro. E o segundo ponto foi saber como terminaria essa história cheia de identidade, como a frase que eu li na contracapa, de Fernando Pessoa. Eu espero que um dia, quando eu estiver mais velho, eu consiga lembrar novamente desse livro e ver se algumas das coisas confusas nesse primeiro momento vão ser melhor entendidas por mim. Algo que deve ter acontecido devido à minha falta de experiência ou à minha falta de idade. Esqueci de colocar o livro assim, mas eu acho que esse vídeo, por ser curto, não vai ter um problema assim tão grande. Talvez eu coloque imagens dele na tela, passando assim, bem pertinho da tela, assim fora, dentro da diagramação, já que eu não fiz isso, né? Então é melhor fazer para que vocês saibam como é um pouco da diagramação. Inclusive, muito pequena a diagramação, tá? Não sei se dá para perceber. Com isso, eu encerro o vídeo, esse bem mais pequeno, bem mais objetivo, porque você deve passar pela experiência de ler Fernando Pessoa. Não indico para você que é mais jovem, porque esse livro é meio arrastado em algumas partes. Então, talvez você não se identifique tanto com o ritmo de escrita do autor ou o ritmo realmente da própria narração em que vão acontecendo as histórias ao longo dos capítulos. Mas se você for uma pessoa de 25 anos mais, com certeza ao ler esse livro você vai gostar muito e ver que muitas das coisas narradas aqui por Fernando Pessoa são provavelmente também algumas das coisas que você viveu na vida. Então, novamente, eu tenho que dizer que super indico esse livro, principalmente se você gosta de reflexões sobre a vida.
Se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que também gosta de conteúdo literário. Se inscreve no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.